Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas? E como refletir sobre nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? Como se conta a história de um acontecimento emblemático de um povo como a independência? Ela deve ser abordada de maneira viva, com a compreensão da identidade das dinâmicas da sociedade? Ou deve abraçar elementos simbólicos que constroem uma aura de heroísmo atrelado a grandes figuras? Existe uma forma verdadeira ou correta de contar essa história? E ao que ou a quem servem essas linhas narrativas que muitas vezes podem ser conflituosas? Neste episódio, iremos analisar a representação simbólica do coração de Dom Pedro I, que pode ser considerado uma relíquia histórica, mas também vem carregado de polêmicas. Tanto nas comemorações de 150, quanto nas de 200 anos da independência do Brasil, esse artefato está cercado de discussões sobre identidade nacional, colonialismo e disputas de como a história do Brasil e seus momentos-chave são abordadas no campo da educação e da cultura. O apoio à ditadura e à tortura não são os únicos objetos de adoração do presidente da República Brasileira, eleito em 2018. Suas declarações sobre a educação dão indício de que o modelo do período ditatorial é também objeto de sua afeição. Por isso, entender o projeto educacional da ditadura militar no período, em especial os anos de 1970, nos parece fundamental para a compreensão do sentido atual da educação nacional. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a forma mais eficaz de resolver o problema da doutrinação e da chamada ideologia de gênero era se inspirar nas escolas militares e nas propostas de escolarização do período autoritário, de 1964 a 1985. Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O que seria da agricultura sem Geisel ter mandado Aulice Paulinelli? E é daqui o Médici também. De cavalaria, o homem que pegou o Brasil nos momentos mais difíceis, onde alguns lutavam para tomar o poder a qualquer preço. Nós queremos os nossos filhos melhores do que nós. E só tem um caminho para isso. É uma escola de qualidade. E de onde vem, então, o ponto de inflexão? É algo que tenha disciplina e tenha hierarquia. Onde se consegue isso? Hoje em dia, em grande parte, nessas escolas civil-militares, como colégios militares, escolas preparatórias, as escolas militarizadas dos estados de Goiás e do Amazonas. Os pais têm orgulho e a confiança de deixar seus filhos lá. Então vocês, jovens, estão tendo uma oportunidade de aprender de fato muita coisa. Bolsonaro chegou a afirmar que existia, naquela época, nas escolas brasileiras, um processo de liberação da sexualidade e apologia à homossexualidade, e que os governos de esquerda promovem uma sexualização, ou melhor, uma homossexualização precoce nas crianças, e que esse processo estaria destruindo as famílias brasileiras. E o que trata dessa temática LGBT? A inclusão de livros didáticos para as escolas públicas do primeiro grau, sim, entre os assuntos. Inserção dos livros didáticos da temática de famílias de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Meu Deus do céu, eu não estou perseguindo homossexual. Eu não quero isso dentro das escolas. O meu filho, como eu posso pagar, não frequenta escola pública. Mas eu não quero para o filho da senhora que trabalha lá em casa, ajudando a minha esposa, que frequenta escola pública, ter acesso a isso. A essa imoralidade. É uma imoralidade. Esses grupos gays vêm na casa com o apoio do governo, documentos pagos pelo governo, para pregar o homossexualismo nas escolas. São os covardes. Mais ainda, reconhecer todas as configurações familiares, presta atenção, protagonizadas por lésbicas, gays, bissexuais e travestis, com base na desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, um homem e uma mulher não é normal.
O normal é 2 homens, 2 mulheres. E quando proíbe livro homofóbico, aqui, deputado Inocêncio Oliveira, o que é livro homofóbico? Está bem claro. É um livro que ao conter homem, mulher, uma criança, tem que ter um homem e uma criança. Se não é livro homofóbico. Outro dado importante é o fato de seu mandato, de 2018 a 2022, terminar no ano da comemoração do bicentenário da independência. Será que as escolas estão se preparando para essa comemoração? Como será abordado esse tema pelos professores no cotidiano escolar? Por que Bolsonaro atacou o sistema de ensino brasileiro e o educador Paulo Freire? Em que Brasil vivíamos no ano de 1972? E como está o país hoje, em 2022? Olá, sejam bem-vindos ao podcast História ao Pé do Ouvido. Me chamo Luiz Thiago da Silva Gomes e sou pedagogo formado pela UERJ e mestrando em Educação no Proped UERJ. Também fui intercambista na Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique, no ano de 2024, e pesquisador no Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da UERJ, UNEP, e no Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar da USP, o LIEP. No dia 22 de agosto de 2022, o povo brasileiro vê em todos os canais de TV e rádio, além dos sites pela internet, a chegada do coração de Dom Pedro I ao país. O que esse fato pode nos remeter aos festejos do Sesquicentenário de 1972? Repetindo o comportamento do então presidente Emílio Médici, que em 1972 solicitou o traslado do corpo de Dom Pedro I de Portugal para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recebeu, no último dia 22 de agosto, no Palácio de Itamaraty, o coração de Dom Pedro I. Para os governantes, o que significa trazer o coração do primeiro imperador para a comemoração? Iniciando no dia de Tiradentes, nosso maior herói popular e patrono cívico da nação brasileira, as comemorações do Sesquicentenário da Independência, em um imenso encontro dos brasileiros com o Brasil e dos brasileiros consigo mesmo, queremos todos significar que o povo é quem faz a história. Por que trazer o coração de Dom Pedro I no ano da comemoração do bicentenário da independência? Que relação isso tem com o translado do seu corpo no ano do Sesquicentenário, em 1972? Essas são algumas perguntas que vamos discutir nesse episódio. Diversos estudiosos, no Brasil e em Portugal, se posicionaram contra o translado do órgão para o nosso país, por diversos motivos, e principalmente porque acreditam que a motivação do presidente Bolsonaro seja de cunho político, assim como foi a do general Médici na comemoração do Sesquicentenário da Independência. Vai ser uma palhaçada, na minha opinião, né? Jair Bolsonaro aguardar pelo coração como se fosse um dignatário que vem visitar o Brasil. E nós precisamos nos perguntar sobre que noção de história é essa, né? Uma noção de história parada no tempo, uma noção de história morta, né? Detida em órgãos falidos do corpo de um imperador. Uma festa de todos e de todas nós vai se resumindo a esse projeto, eu repito, mórbido, né? Da recepção de partes do corpo morto do primeiro imperador do Brasil. Com o feito, o general Médici pretendia elevar Dom Pedro I ao título de herói nacional e, assim, estimular no povo brasileiro o sentimento de nação e de patriotismo que o governo militar tanto desejava. Agora, precisamos discutir as intenções de Bolsonaro com o translado do coração do imperador. Lilian Schwartz observa que é importante o sentimento de patriotismo, mas recusar a patriotada. A patriotada tem o sentido de transformar a festa da independência em um evento militar, ao invés de ser uma festa cívica. Eu não tenho nada contra patriotismo, eu sou contra a patriotada. Patriotismo pode ser um sentimento elevado de reflexão sobre o seu país, muito necessário. Patriotada, ao contrário, é uma tentativa de transformar a festa num grande farolete sem significado e sequestrar o real significado da festa, que tem que ser uma festa cívica, não militar. Tem que ser uma festa viva e não uma festa morta. Então, o que nós estamos vendo no governo Jair Bolsonaro é uma cópia do projeto organizado em 1972 pela ditadura militar. Enfim, que sequestrou a festa dos brasileiros e das brasileiras. O coração do imperador
fica disponível para a população em geral somente nos finais de semana, visto que os dias úteis foram reservados para as escolas, indicando a intenção do presidente em envolver a comunidade escolar na produção de uma representação de nação. É aqui que queremos focar nossa discussão a partir de agora. Diversas vezes, o presidente Jair Bolsonaro deixou clara a intenção em estabelecer propostas cívico-militares para o seu governo, e com o Decreto 10.004 de 2019, instituiu o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Gilson Passos, diretor de políticas para essas instituições, em 24 de novembro de 2021, diz em solenidade que essas escolas respondem ao anseio da sociedade, por, entre outras coisas, o civismo. O Decreto 10.004 de 2019 instituiu o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Presidente, hoje podemos dizer que o programa é de fato nacional. Presente em 26 estados, com 127 escolas, atende aproximadamente 83 mil famílias. Para ingressarem no programa, é obrigatório a realização de uma consulta pública com a comunidade escolar. Os resultados da consulta com os pais apresentam taxas de aprovação superiores a 90%. O que mais chama a nossa atenção, presidente, é que essa contagem de votos revela o anseio dos pais por uma educação pautada nos valores do programa: civismo, dedicação, excelência, respeito e honestidade. Em diversos momentos, Jair Bolsonaro falou do retorno da disciplina Educação, Moral e Cívica aos currículos escolares, assim como existiam no tempo da ditadura, apoiado por setores religiosos e militares. Você não consegue, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar Educação, Moral e Cívica, um montão de coisa lá. Jair Bolsonaro esteve em Brasília e no Rio de Janeiro para as comemorações da independência do Brasil e, como prevíamos, utilizou a efeméride como palco eleitoral. Por que o presidente fez questão de estar presente nessas comemorações? No Rio de Janeiro, em cima de um caminhão, devido à proibição da prefeitura para a instalação de arquibancadas, Bolsonaro discursou, com direito a tiros de canhão do Forte de Copacabana e navios da Marinha do Brasil na Baía de Guanabara. O que devemos pensar sobre as propostas de comemorações do presidente? Vamos, então, nessa reta final, se empenhar. Se cada um de vocês que tem convicção que vão votar em mim, me arranjar mais meio voto, a gente liquida essa fatura no primeiro turno. Parece que o empenho em transformar em mito, dar contornos heróicos e fazer lembrar determinada trajetória, acontecimento ou personagem ainda é comum no Brasil. Há 2 séculos, já havia quem se dispusesse a estranhar e questionar a produção, legitimação e naturalização dessa proliferação de mitos. Temos que dar continuidade a essa prática, questionando a construção atual de mitos forjados e fabricados para cumprir projetos políticos. Hoje é nosso dever interrogar o Brasil do Bicentenário, as memórias, heróis e mitos que estiveram e estarão em destaque, e assim repensar os rumos da nação e as emancipações ainda a serem conquistadas. Não era de bom tom falar de política em cima do palco do festival. Mas se eu tô vivo aqui, é porque há 30 anos atrás o Racionais decidiu ser política na música também. E que daqui a 30 anos, vários sonhos, várias esperanças, vários corações estejam pulsando vivo, porque a gente se levantou por eles e por nós, certo, mano? Pra que a gente nunca mais precise importar o coração do colonizador, porque a gente tem gente com coração nessa porra, certo, mano? 2 momentos da nossa história que convergem para uma mesma visão da historiografia brasileira. Para contar a história do país, a ditadura militar brasileira e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram uma opção pelo recurso retórico de exaltação às grandes figuras, mesmo que essas sejam polêmicas. No entanto,
Essa linha narrativa não é única, nem sequer pode-se dizer que existe uma hegemonia nessa abordagem histórica. O campo de disputas na historiografia está aberto, e é um campo de disputa bastante amplo. Assim como existe uma narrativa baseada em simbolismos, há um campo de análise da história que defende que a história do Brasil seja contada de maneira viva. Analisar a importância dos grandes acontecimentos da história brasileira e seus impactos, tanto para aquele momento histórico como seus desdobramentos até os dias atuais, é uma das abordagens que se faz desse vasto campo. A independência do Brasil pode ser contada de diversas formas e a abordagem dominante em determinado período histórico é fundamental para compreender de que maneira ela será contada e comemorada oficialmente. Este episódio do podcast História ao Pé do Ouvido foi elaborado por Denise Medina França e Mariane Conceição. Apresentação: Luiz Thiago da Silva Gomes. Produção: Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UNEP. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.